Quer saber algo que ninguém jamais confessou a você? Você está preso. Você está preso em uma prisão que você mesmo construiu, tijolo por tijolo, com cada decisão tomada pensando no que os outros poderiam dizer, com cada ação que você deixou de fazer por medo de fracassar, com cada sorriso falso que escondeu seu verdadeiro desejo de gritar. Sente essa opressão no peito? Não é ansiedade, não é estresse, é o peso insuportável de uma vida vivida para os outros, uma vida projetada para agradar espectadores que nem sequer pagam ingresso para ver você atuar. Sabe o que é mais cruel? Ninguém pediu que você fizesse esse sacrifício. Ninguém pediu que você abrisse mão da sua liberdade, da sua essência, da sua autenticidade. Mas você fez isso voluntariamente. Você se acorrentou às expectativas alheias, vendendo sua identidade em troca de aplausos efêmeros, de aprovação momentânea. E agora? Agora que você olha para dentro, o que resta de você? Que parte ainda é autenticamente sua? E que parte foi moldada pelo medo, pela insegurança, pela necessidade doentia de se encaixar? Fizeram você acreditar que o controle era a chave. Venderam-lhe a ilusão de que, se conseguisse gerenciar cada aspecto da sua vida, tudo daria certo. Tudo seria perfeito. Quer saber a verdade que ninguém ousa lhe dizer? O controle absoluto é uma mentira, uma armadilha mental criada para manter você ocupado, distraído, desconectado do que realmente importa. Quanto mais você se obceca por ter controle, mais escorrega rumo à ansiedade, ao desespero silencioso, a uma vida que você nunca chega a viver de fato, porque está sempre ocupado se preparando para algo que nunca chega. Já se perguntou por que sente esse vazio inexplicável, apesar de aparentemente ter tudo? É porque o que você tem não é realmente seu. Seu sucesso, seus relacionamentos, até seus pensamentos estão contaminados pela preocupação constante com a forma como serão percebidos pelos outros. E quanto mais você busca validação externa, mais se afasta do seu centro, daquela essência verdadeira que um dia soube reconhecer, mas que agora mal consegue lembrar. Michel de Montaigne, de sua torre silenciosa no século XVI, via com clareza aquilo que hoje você se recusa a aceitar, que o desapego não é indiferença, mas o único caminho para a verdadeira liberdade. Ele entendeu que vivemos presos não por circunstâncias externas, mas por nossa tentativa doentia de controlar o incontrolável, por nossa obsessão em agradar, em nos encaixar, em evitar a crítica a qualquer custo. Mas e se eu lhe dissesse que esse desapego que você tanto teme é justamente a chave que abre a porta da sua liberdade? O que aconteceria se por um momento você ousasse soltar essa corda que segura com tanta força? Essa corda que você acredita que te salva, mas que, na realidade, está lentamente te sufocando. Porque aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta controlar, menos controle de fato tem. Quanto mais busca agradar, menos autêntico se torna. E quanto mais resiste à mudança, mais forte ela te atinge quando inevitavelmente chega. O mundo não funciona sob o seu controle e nunca vai funcionar. Aceitar isso não é fraqueza, é sabedoria. A vida, com todo o seu caos e imprevisibilidade, exige algo muito simples, porém aterrorizante: deixar ir. Deixe ir sua necessidade de aprovação. Deixe ir seu medo de falhar. Deixe ir essa identidade falsa que você criou para se proteger do julgamento dos outros. Imagine, por um segundo, o que aconteceria se você parasse de se preocupar tanto com a opinião alheia. Quem você seria sem esse medo constante? O que faria se soubesse que ninguém jamais te julgaria? Essa pessoa que você vê agora em sua mente, essa versão de si mesmo que vive sem correntes mentais, é quem você realmente é. Mas há algo mais sombrio, algo mais profundo por trás dessa realidade incômoda. É que você tem medo de soltar o controle porque, no fundo, não sabe quem é sem essas correntes. Teme descobrir que sua identidade foi tão diluída
tão misturada com o externo, que ao deixar tudo isso ir, talvez não sobre nada, mas aqui está a verdade libertadora e brutal que Montaigne sussurrou de sua torre séculos atrás. Ao deixar ir tudo o que você não é, pela primeira vez pode enxergar com clareza o que você é. A liberdade que você tanto busca está exatamente do outro lado do medo que agora te paralisa. Ela não está em um livro de autoajuda, nem em um conselho motivacional, nem em nenhum segredo místico. Ela está aqui, neste momento exato, esperando que você tenha coragem suficiente para encarar sua vida e dizer: eu não preciso mais da aprovação de ninguém. Eu não preciso mais controlar o incontrolável. Eu não preciso mais fingir ser quem eu não sou. Agora me diga, você está pronto para soltar ou continuará agarrado ao controle, sabendo que cada dia que passa te afasta ainda mais da sua verdadeira essência? Este é apenas o começo de uma jornada que talvez você não queira fazer, mas desesperadamente precisa. E a decisão está unicamente em suas mãos. Você vai continuar vivendo preso em uma jaula dourada construída por você mesmo ou aceitará o risco de saltar no desconhecido rumo a uma liberdade que talvez te assuste, mas que no fim te fará se sentir vivo? Bem-vindo à filosofia do desapego, a busca por uma liberdade interior que mudará absolutamente tudo o que você achava que sabia sobre si mesmo. O caminho é desconcertante, mas a única coisa mais aterrorizante do que segui-lo é permanecer exatamente onde você está agora. Você foi convencido de que perseguir metas é o mais importante. Mas o que aconteceria se descobrisse que a maioria dessas metas nunca foram realmente suas? Durante toda a vida, você se esforçou para subir escadas que outros construíram, sem jamais questionar se realmente queria chegar lá. E agora que está tão alto, o que vê? O panorama com o qual sonhava? Ou apenas o reflexo distorcido daquilo que alguém mais queria que você fosse? Somos obcecados com a ideia de sucesso, acreditando que alcançar certos objetivos finalmente nos trará paz. Mas você já se perguntou o que exatamente é o sucesso? E, mais importante ainda, de quem é esse sucesso? Talvez você já tenha alcançado várias dessas metas que supostamente deveriam te fazer feliz. Estudou o que era certo, trabalha onde se deve, se relaciona com as pessoas certas e ainda assim sente que algo está faltando. Essa sensação, essa verdade incômoda que te acorda de madrugada é a voz da sua essência autêntica, pedindo, não, implorando para ser ouvida. Montaigne descobriu, em seu confinamento voluntário, longe do barulho do mundo, algo revelador e perigoso. O verdadeiro sucesso não se parece em nada com o que te venderam. Não é uma posição social, não é um acúmulo de bens, não é nem mesmo reconhecimento externo. O verdadeiro sucesso, aquele que poucos ousam buscar, é viver alinhado à sua própria natureza. Mas, é claro, para isso você precisa primeiro saber quem realmente é, além da máscara, além das expectativas, além dessa versão falsa de si mesmo que apresenta ao mundo todos os dias. Você se acostumou tanto a fingir que já nem percebe o esforço absurdo que faz, diariamente, para sustentar uma imagem que não te representa. Mas a mente é implacável. Mesmo que tente ignorar, há sempre algo dentro de você que se rebela. Algo que mais cedo ou mais tarde quebra a fachada. Quer uma verdade, incômoda, porém libertadora. Enquanto continuar se escondendo atrás de personagens, jamais conhecerá a verdadeira tranquilidade. O estresse, a ansiedade e a constante sensação de vazio são, na verdade, as consequências lógicas de uma vida vivida para os outros. Mas aqui vem a parte mais delicada, e Montaigne sabia disso com clareza. A maioria das pessoas prefere
A segurança de uma vida incômoda, ao risco de enfrentar a incerteza de ser quem realmente são. Preferem seguir com uma meia-vida, contentando-se com migalhas de felicidade, do que encarar o abismo de descobrir sua verdadeira identidade. E você, em qual grupo está? É daqueles que assumem o risco de se encontrar ou daqueles que preferem permanecer confortavelmente entorpecidos pela rotina? Porque sim, a rotina é um anestésico poderoso. Ela te mantém ocupado, distraído, preso num círculo repetitivo que vai aos poucos entorpecendo sua vontade. Mas o que você não percebe é que essa segurança aparente cobra um preço altíssimo. Perda total da sua liberdade interior. E a liberdade, embora muitos a confundam com fazer o que quiser na hora que quiser, é, na verdade, algo muito mais profundo. Liberdade é ter coragem de ser fiel a si mesmo, mesmo que isso signifique decepcionar expectativas, romper padrões e às vezes até magoar quem você ama. Talvez agora você esteja pensando, e se sendo autêntico, eu perder tudo o que conquistei até aqui? E é aqui que surge outro paradoxo. Se você precisa fingir para manter o que tem, então isso nunca foi realmente seu. Relacionamentos verdadeiros, projetos que importam, conquistas que valem a pena, esses sobrevivem perfeitamente bem à autenticidade. Pelo contrário, somente sendo autêntico, você descobre o que realmente importa e o que só estava ocupando espaço. Na realidade, você tem muito menos a perder do que imagina e muito mais a ganhar do que acredita. Mas claro, é preciso dar o salto para o desconhecido. Para uma vida que talvez você não controle totalmente, mas que ao menos será verdadeiramente sua. E aqui retorna a ideia central de Montaigne. O desapego não é abandonar o que você ama, mas entender que só na liberdade absoluta é possível amar e construir de forma genuína. Tudo aquilo que você possui com base na ansiedade e no apego acaba possuindo você. Aqui está a mensagem que ninguém te conta. A maioria vive com medo de perder o que tem, porque nunca se permitiu descobrir o que aconteceria se perdesse. Apega-se desesperadamente a relacionamentos, empregos, identidades e pré-fabricadas, e nesse esforço esquece que a vida real começa justamente quando você deixa de se agarrar ao que não te representa. Então, o que você vai fazer agora? Vai continuar vivendo por inércia, com medo de descobrir quem é, ou finalmente terá coragem suficiente para soltar o conhecido e se lançar na incerteza que te apavora, mas guarda a possibilidade de descobrir algo infinitamente mais valioso? Quem você realmente é, longe do controle, da aprovação, do medo. Esse é o caminho que Montaigne percorreu de sua torre silenciosa, e é o mesmo que agora está diante de você. Você ousará trilhá-lo? Ou se conformará em continuar espectador da sua própria existência? A resposta é só sua. Seguindo essa linha, podemos explorar como o ato de contar histórias não é apenas uma forma de transmitir conhecimento ou emoção, mas também um espelho profundo de nossa busca por identidade. Ao narrar, consciente ou inconscientemente, nos colocamos diante do reflexo do que somos, ou do que ansiamos ser. A narrativa se torna, então, uma ferramenta poderosa de autoexploração, onde cada personagem e situação projeta nossos desejos mais profundos ou nossos medos mais escondidos. Esquecemos que a ficção também é um ensaio da vida, um simulador emocional, onde podemos viver múltiplos destinos sem assumir riscos reais. Em tempos de crise, como os que vivemos, as histórias se tornam ainda mais relevantes. Oferecem refúgio e catarse, mas também nos convidam a uma ousadia rara, a transgredir limites e explorar novas perspectivas. E aí vem um ponto fascinante. Até que ponto as histórias que contamos a nós mesmos moldam nossas decisões diárias?
Talvez a narrativa interna que cultivamos determine como interpretamos a realidade, moldando silenciosamente o rumo da nossa vida. Nesse sentido, o poder da narrativa não é só social ou cultural, mas profundamente pessoal, capaz de transformar o presente e o futuro a partir das palavras com que nos definimos por dentro. E então surge uma pergunta provocadora. E se mudar a história que contamos internamente fosse uma maneira de reescrever o destino? Muita gente vive presa a narrativas herdadas, histórias de fracasso, limitações, papéis impostos, e mesmo assim as aceitam como verdades absolutas. Reivindicar sua própria narrativa pode ser um ato revolucionário. Reescrever-se como protagonista, com poder de redefinir o passado e projetar futuros diferentes. Além disso, existe um fenômeno intrigante. As histórias que contamos não influenciam apenas o que fazemos, influenciam como os outros nos percebem, uma narrativa bem construída. Sobre quem acreditamos ser pode se tornar uma profecia autorrealizável, moldando nossos relacionamentos, oportunidades e a forma como o mundo nos responde. Por isso, construir conscientemente a sua própria história não é só introspecção, é estratégia de vida e não podemos ignorar o papel da contradição na narrativa pessoal. Não somos seres lineares. Nossas histórias também não deveriam ser. Abraçar as zonas escuras, os desvios de rota, as ambiguidades. É abraçar a totalidade do humano. As melhores histórias não são aquelas onde tudo se encaixa, mas aquelas que deixam perguntas em aberto, desconfortos, lampejos de verdade no meio da confusão. É nessa imperfeição que está a beleza da narrativa e, portanto, da vida. E talvez o mais poético de tudo isso, nunca paramos de nos reescrever. Cada conversa, cada silêncio, cada decisão é uma nova linha na nossa história. Somos escritores perpétuos de um texto inacabado. E se você chegou até aqui, já percebeu algo poderoso? Você não é um personagem secundário numa história escrita por outros. Você é o autor. E a maravilha disso tudo? Não existem rascunhos finais. Cada dia pode ser uma página nova e até mesmo reescrever as páginas anteriores. Aquilo que ontem parecia um capítulo triste, hoje pode ser lido como o ponto de virada antes do renascimento. Essa é a grande alquimia da narrativa humana. Transformar cicatrizes em símbolos, erros em reviravoltas, silêncios em suspense. Mas cuidado! Aqui vem a virada final. E se a verdadeira arte de viver não fosse saber exatamente que história estamos contando? Porque existe beleza na incerteza, na dúvida entre estar numa comédia, tragédia ou epopeia. Existe uma liberdade quase mágica. Às vezes, as histórias mais poderosas não são as que terminam com aplausos, mas as que te deixam com vontade de continuar escrevendo, porque ainda não acabou e agora chegamos ao fim. Ainda que, como você sabe, fins são só começos disfarçados. Se algo disso te tocou, deixe nos comentários. Eu reescrevo minha história. Assim saberei que você chegou até aqui e que faz parte desta comunidade de narradores conscientes, curiosos e corajosos. Nos vemos no próximo episódio, onde talvez você não encontre respostas, mas com certeza sairá com perguntas melhores. Até lá, feche o livro, mas não o guarde, porque o próximo parágrafo pode mudar tudo.